Boa noite a todos, o meu nome é Gustavo e o meu seminário é sobre canais de distribuição e distribuição física. Nele, irei abordar os seguintes conceitos: definição da logística, distribuição, canal de distribuição, distribuição física e a relação de ambos. Para introduzir o tema, começo relembrando que no século XX, a logística era designada como distribuição física, e hoje a distribuição física é o ramo da logística empresarial, que está ligada à movimentação do produto, estocagem e processamento de pedidos dos produtos. Ela relaciona-se ao conjunto de operações relativas ao fluxo de bens, abrange os processos operacionais e de controle que permite a transferência dos produtos desde o ponto de fabricação até o ponto em que a mercadoria é entregue ao comprador. E suas atividades estão relacionadas ao transporte, manutenção, o descarregamento e carregamento de mercadorias, armazenagem, controle de estoques e de documentos, rastreamento de veículos, gestão de informações logísticas, dentre outras. Dessa maneira, as atividades logísticas estão intimamente ligadas aos canais de distribuição das empresas. E, no entanto, há uma questão importante: a escolha dos canais de distribuição de uma organização, sendo que este cuidado deve-se à difícil alteração após a escolha dos canais. Isto porque implica em alguns fatores, outras empresas, agentes, acordos comerciais, dentre outros. São elementos mutáveis, porém mais difíceis de alterar do que outras escolhas feitas pelas atividades logísticas. Para compreender melhor, é preciso definir o que é logística, que é a parte do gerenciamento da cadeia de abastecimento, que planeja, implementa e controla o fluxo e armazenamento eficiente e econômico de matérias-primas, matérias semi-acabadas e produtos acabados, bem como as informações a eles relativas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender às exigências do cliente. Possui a finalidade de gerenciar de maneira estratégica a aquisição, o transporte e a armazenagem de matérias-primas e produtos finais, de acordo com o fluxo de informações correlatadas e necessidades da empresa, contribuindo significativamente com a otimização dos canais de distribuição. Além disso, ela procura agrupar as diversas atividades da empresa relacionadas aos processos de produção e distribuição de seus produtos aos clientes e consumidores finais. Esse agrupamento vai permitir à empresa melhor controle e maior integração dos diferentes departamentos que originalmente tinham uma visão limitada de sua área de atividades. A importância da logística está em fornecer as bases para o planejamento estratégico de uma empresa. Os componentes da rede logística são armazéns, centros de distribuição, estoque de mercadorias, meios de transporte utilizados e a estrutura de serviços complementares. Dentro do ramo da logística, a distribuição pode ser considerada uma continuação da venda, uma vez que representa a fase responsável por fazer chegar o produto ao consumidor final. Na maioria das vezes, o produtor não consegue desenvolver essa atividade, necessitando dos esforços de intermediários para participar dessa fase do processo. De acordo com Coglan, citado por Semenenich e Balmossi, a distribuição é um conjunto de organizações interdependentes envolvidas no processo de disponibilizar um produto ou serviço para o uso ou consumo. Ou seja, a distribuição é o caminho por onde as empresas e produtos chegam ao mercado. É onde ela desenvolve e gerencia os relacionamentos logísticos. Por meio dele, o sistema de mercado realiza a transferência de propriedade de produtos e serviços. Existem três formas principais de distribuição: exclusiva, seletiva e intensiva. Exclusiva: quando o negócio precisa da lealdade do distribuidor e elevado grau de controle sobre a atividade. Intensiva: quando a importância é dada para a disponibilidade do produto em grande número de pontos de venda. Seletiva: quando a natureza do negócio precisa de valorização. Sendo a escolha de um canal de distribuição é importante para a etapa do marketing, pois é por meio dela que a empresa atingirá seu público-alvo. A distribuição física está junto à deslocação do produto, enquanto a distribuição é a intermediação do produto. Mas afinal, o que é o canal de distribuição? O canal de distribuição na logística é um conjunto de instituições que mantém relacionamentos por meio do qual o vendedor comercializa o seu produto ao consumidor. Esse meio representa um processo de distribuição e de movimentação de produtos acabados, desde o fim de linha de produção, passando pelos fornecedores de matéria-prima até o cliente.
Os canais de distribuição podem desempenhar algumas tarefas para o negócio, como a prestação de informações sobre o produto, a garantia de qualidade, oferta de produtos complementares, dentre outros. O canal de distribuição representa dessa forma a sequência de empresas e organizações que vão transferindo a posse do produto desde o fabricante até o consumidor final. Novaes relata que o canal de distribuição de um determinado produto pode envolver os seguintes setores: fabricante, atacadista, varejo e serviços pós-venda. São estes os setores que envolvem o canal de distribuição e sua aplicabilidade e bom desenvolvimento é o que decidem o bom uso e sucesso da empresa. Ou seja, os principais membros do canal de distribuição são produtores e fabricantes intermediários, complementando especialistas, atacadistas e varejistas, e usuários finais, que são os consumidores individuais ou clientes de empresas. Salienta-se que há níveis de canal de distribuição. Nível 0 é do fabricante direto ao consumidor. Nível 1 segue o fluxo fabricante, varejista e consumidor. Nível 2, fabricante, atacadista, varejista e consumidor. E o nível 3, fabricante, especializado, atacadista, varejista e consumidor. Quanto aos tipos de canal de distribuição, há os varejistas, que são os intermediários mais comuns na rotina de compra dos consumidores, pois vendem os produtos e serviços diretamente aos clientes. Alguns exemplos são os supermercados, bares, restaurantes, papelarias e lojas de roupas. Ressalta-se que os valores dos produtos nos varejistas costumam ser mais caros, já que eles normalmente compram dos atacadistas. Em contrapartida, o público tem mais opções e meios de pagamento. Já existem muitos varejistas que compram diretamente com os produtores. Isso pode ser bom para quem tem grandes espaços nos estoques ou consegue negociar menores quantidades de mercadorias com os fabricantes. Há também os atacadistas. Esse modelo é o menos comum aos consumidores finais, porque elas geralmente não vendem os seus produtos em volumes pequenos ou individuais. O foco dos atacadistas são os varejistas. Para o varejo, eles comercializam os produtos por um preço mais reduzido, visto que negociam diretamente com os fabricantes. Atualmente, é possível encontrar diversos negócios híbridos que mesclam o varejo e o atacado, como os hipermercados. Os exemplos mais usuais de atacado são atacadistas de roupas, que vendem para a loja, atacadistas de produtos e peças de informática e etc. Já os distribuidores armazenam, vendem e oferecem a assistência técnica para os atacadistas e varejistas de uma determinada região. A atuação deles é exclusivamente voltada para as outras empresas que comercializam produtos dos fabricantes. Os exemplos mais vistos são as distribuidoras de bebida. Elas transportam cervejas, vinhos, refrigerantes, garrafas de água e outras mercadorias diretamente dos fabricantes para os seus armazéns. Dali, negociam e distribuem os produtos para os bares, boates, restaurantes, agentes e mercados da sua região. E os agentes? Esse grupo é composto pelos representantes de venda e corretores. São pessoas autorizadas a revender seus produtos, mediante o pagamento de comissão para as outras empresas e clientes finais. É o caso dos corretores imobiliários e dos revendedores de roupas, por exemplo. A entrega dos produtos pode ser feita pessoalmente pelo agente ou ele pode remeter o pedido ao distribuidor. O fabricante, assim, é o responsável pelo envio até o cliente, podendo ser feito por correios ou transportadora contratada. Existem marcas e fabricantes que costumam utilizar mais de um modelo de revenda. Alguns exemplos clássicos são linhas de cosmético como Avon, Natura, que trabalham tanto com varejistas quanto com revendedores autorizados. Para Novaes, os canais de distribuição são caracterizados como verticais, híbridos e múltiplos. Os canais verticais compreendem um modelo em que a responsabilidade de cada elemento da cadeia de suprimentos é vista verticalmente, ou seja, essa estrutura era baseada na transferência de responsabilidades de um canal a outro. Os canais híbridos constituem uma estrutura menos rígida do que a citada anteriormente, considerando que algumas funções podem ser realizadas em paralelo por dois ou mais elementos da cadeia. A empresa utiliza intermediários.
Um problema encontrado na literatura refere-se à duplicidade de atuação de alguns segmentos, como ocorre quando o distribuidor de uma determinada fábrica é também o distribuidor de uma outra. Por existir maior número de funções nessa segunda, sua receita poderá ser maior, a primeira, ocasionando a atenção mais elevada a essa determinada fábrica e, consequentemente, maior compromisso. Os canais múltiplos utilizam de mais de um canal de distribuição. Refere-se à cadeia de suprimentos em função dos diversos tipos de consumidor. Por exemplo, existem consumidores que preferem adquirir seus produtos pela internet, outros preferem dirigir-se às lojas e obter atendimento e informações personalizadas acerca de um determinado produto. Desse modo, as organizações devem adequar o tipo de canal de distribuição à sua realidade, bem como às suas necessidades de aperfeiçoamento e de crescimento no mercado. Não existe um modelo certo, não é algo que possui uma estrutura acabada. É sim um aspecto que deve ser mais estudado pela específica área organizacional e implementado da melhor forma possível nas empresas. Ressalta-se os tipos de canal de acordo com o seu fluxo. Fabricante para o consumidor final. É também conhecido como canal direto, e não há, nesse caso, a presença de intermediários. Aqui o fabricante assume todas as suas responsabilidades pela qualidade na negociação. Por um lado, existe a vantagem de o fabricante conhecer muito bem seu produtor e ter absoluto controle sobre suas atividades de marketing. Por outro lado, a desvantagem consiste em um custo maior por precisar contar com uma força de vendas própria. Fabricante varejista para consumidor final. Esse canal indireto é direcionado para fabricantes que trabalham com produtos perecíveis, produtos com demanda sazonal, vestuário, livros e eletrodomésticos. Esse canal proporciona um controle maior do fabricante sobre seus produtos. Por um lado, existem vantagens como o esforço de vendas concentrado, eliminação da concorrência entre fabricante e varejista, propaganda e promoção do produto, muito mais acessíveis ao consumidor. Por outro lado, existem desvantagens como a responsabilidade pela distribuição física dos produtos, manutenção de estoque e possíveis dificuldades no processamento dos pedidos. Fabricante atacadista para varejista para consumidor final. Esse canal indireto é ideal para o fabricante que deseja uma grande quantidade de consumidores dispostos em uma grande área geográfica. Esse canal tem grande vantagem de forçar os atacadistas e varejistas a trabalharem juntos com o objetivo de proporcionarem da melhor forma a satisfação do cliente. Fabricante para agente, para atacadista, para varejista, para consumidor final. Esse canal indireto é considerado o canal mais longo da cadeia de distribuição. A principal diferença para o canal anterior consiste no fato de que, nessa alternativa, é função do agente intermediador a negociação junto ao atacadista. Fabricante para agente, para varejista, para consumidor final. Esse canal indireto é muito usado por fabricantes de pequeno porte, como vestuário e ferramentas, que se utilizam de intermediários para contatar grandes cadeias de varejistas. Dentro desse conceito, é importante determinar também qual o tipo de modalidade de distribuição que o fabricante pretende adotar. Pode-se então identificar 4 modalidades básicas de distribuição conforme Semenenick e Balmossi. Distribuição extensiva é uma modalidade na qual o fabricante procura distribuir seus produtos pelo maior número de pontos de venda do mercado. Distribuição exclusiva. Nesse caso, o fabricante concede exclusividade para um intermediário distribuir seus produtos em uma determinada região. Da mesma forma, o fabricante espera e geralmente estabelece em contrato que o intermediário não venda outras marcas similares. Nesse tipo de distribuição, a força de venda é de responsabilidade do intermediário. Distribuição seletiva. Aqui, o fabricante escolhe um determinado número de intermediários, aos quais estabelece a exclusividade de um território se forem atendidas as cotas de venda. Distribuição intensiva. Esta modalidade complementa a distribuição extensiva e seletiva, uma vez que, quando necessário, frente a uma campanha promocional, concentra esforços e capital em dados momentos e em certos canais de distribuição. Agora, sobre a distribuição física, é um assunto relevante dentro da logística, a qual possui importância fundamental nas empresas no que diz respeito às atividades logísticas, sendo o ramo que trata de movimentações, estocagem e processamento de pedidos dos produtos finais da firma. Cabe salientar
que a sua grande importância é devido aos seus custos observados como 2/3 dos custos totais logísticos. Isso decorre das atividades exercidas na distribuição, que, em linhas gerais, tem sua principal função de garantir a disponibilidade dos produtos finais aos clientes. Convém ressaltar que a importância da distribuição não se dá somente pelas suas atividades e custos envolvidos, mas também pelo nível de esforços e a qualidade almejados pelos clientes, que são fatores que vêm se tornando sucesso para as empresas que realmente os buscam. Portanto, a forma como o produto é transportado pode agregar valor, visto que o mesmo não deve chegar ao consumidor final com avarias e alterações de qualidade, causando prejuízos desnecessários. Nesse contexto, os prejuízos com as faltas de qualidade no deslocamento dos produtos são devolução dos produtos e insatisfação dos clientes. Essa última não há como mensurar, no sentido de que pode gerar perda de clientes, sendo caracterizada como algo bastante indesejado para os empresários. A partir disso, faz-se necessário um minucioso cuidado nos transportes de qualquer produto, ressaltando que a escolha da modalidade do transporte varia em função dos diversos fatores, tais como custo do transporte de origem da distribuição até o local de destino, o preço de venda do produto no local de origem e o preço de venda do produto no local de destino. Pode-se acrescentar também tempo, que varia simplesmente pelas características de cada transporte. Custo. Cada modalidade tem seu próprio componente de custos, o qual implicará no valor do frete. Manuseio. Cada transporte possui suas operações de carga e descarga, e a embalagem pode facilitar o manuseio e reduzir perdas. As rotas de viagem. Cada modalidade de transporte possui um número maior ou menor de viagens. A empresa pode mesclar o tipo de transporte sempre que necessário. Algumas empresas utilizam a tecnologia da informação para acompanhar os trajetos dos transportes, proporcionando maior segurança, redefinindo o tempo de viagem, escolhendo quais as melhores rotas de viagem, dentre outros. Esse tipo de acompanhamento pode ser utilizado não só pela organização distribuidora, mas também para as empresas de destino dos produtos. O Council of Supply Chain Management Professionals define como atividade da distribuição física o transporte e manutenção de estoques, o processamento de pedidos, a programação de produtos, a embalagem preventiva, o armazenamento, o controle de materiais e a manutenção de informações. A distribuição física busca gerar valor econômico para os clientes com o tempo e o espaço do serviço. São identificados 3 fatores fundamentais do serviço ao cliente: a disponibilidade, o desempenho e a confiabilidade. A disponibilidade refere-se à capacidade de ter o produto em estoque no momento em que ele é desejado pelo cliente. O desempenho operacional diz respeito ao ciclo de atividades quanto à velocidade, consistência, flexibilidade e recuperação de falhas. A confiabilidade concerne a qualidade, isto é, determina a capacidade de manter níveis de disponibilidade de estoque e desempenho operacional. Por sua vez, Bertaglia diz: a vantagem competitiva de uma empresa pode estar na forma de distribuir, na maneira com que se faz o produto chegar rapidamente à gôndola, na qualidade do seu transporte e na eficiência de sua entrega. Haja vista o que já foi mencionado, a distribuição física está ligada à movimentação do produto, enquanto o canal de distribuição é a intermediação do produto. Entretanto, relacionam-se porque a distribuição física de produtos, na realidade, é definida a partir da escolha dos canais de distribuição referentes a determinado produto. Kotler defende que a distribuição física relaciona-se diretamente com o conceito de canal de marketing ou canal de distribuição, constituídos por organizações interdependentes envolvidas no processo de disponibilização de um produto ou serviço para o uso ou consumo. As atividades de distribuição física dos produtos e os canais de distribuição podem ser escolhidos conforme as necessidades de cada organização. Novaes afirma que, assim como quase tudo em logística, é necessário adotar um enfoque sistêmico na definição dos canais de distribuição e na estruturação da distribuição física decorrente. Após a empresa ter escolhido o canal ou os canais de distribuição, seguindo de uma rigorosa análise e acompanhamento do processo, é o momento da organização decidir
qual canal seguir. Desta forma, observa-se que os canais de distribuição são importantes para que haja o controle na logística, redução dos custos e também para que seja atendido com satisfação todos os clientes, especialmente no que se refere à entrega do produto. Desta forma, observa-se que os canais de distribuição são importantes para que haja o controle na logística, redução dos custos e também para que seja atendido com satisfação todos os clientes, especialmente no que se refere à entrega do produto. Para complementar e ressaltar tudo que foi abordado, trouxe esse vídeo para concluir minha apresentação. Olá, bem-vindo a este curso de Logística de Distribuição e Order Fulfillment. O que seria isso? Logística de distribuição é a parte da logística que chega mais próximo ao cliente, a parte da logística que tem contato final com o cliente na entrega do produto anteriormente comprado. E Order Fulfillment significa a separação e a ordenação dos pedidos para que tudo isso chegue nas melhores condições ao consumidor. Bom, conceito de logística de distribuição. A logística de distribuição, como eu disse anteriormente, é a parte da logística que está mais na ponta de todos os serviços de logística. A logística de distribuição é aquela que pega os produtos que estão no estoque de produtos acabados, ou na loja, ou no centro de distribuição, ou no atacadista, coloca esses produtos de forma ordenada dentro de um caminhão, de um veículo e, através de um sistema de roteamento, leva até a outra ponta. Essa outra ponta pode ser inclusive a casa do cliente. Essa logística de distribuição é uma parte importantíssima da logística, inclusive com mão de obra um pouco mais seletiva, um pouco mais difícil de se achar pronta no mercado, porque exige um profissional muito mais treinado, muito mais capacitado para aquela tarefa que é cheia de detalhes e interações, tanto com o mercado, quanto interações com o conjunto de setores ou departamentos da própria empresa. Bom, a logística de distribuição ou distribuição física, o que ela faz, na verdade, é uma prestação de serviço, que a gente chama de nível de serviço. Ela vai executar um nível de serviço lá fora. Mas para isso, ela precisa conhecer todas as estratégias da empresa, vindas de marketing e vindas de vendas. Na verdade, a logística de distribuição, ela não cria nada, ela não inventa nada, ela apenas executa o que marketing e vendas determinaram para que ela fizesse aquela entrega daquela maneira, com aquela frequência em tais clientes. Para isso, ela precisa de todo um conjunto de atividades, normas, procedimentos e equipamentos necessários a uma boa execução. Evidentemente, ela conta também com pessoas que estão trabalhando tanto no depósito de produtos acabados, quanto no carregamento desse caminhão, como também na guarnição de entrega desses veículos até o próximo centro de distribuição, até o próximo centro atacadista ou varejista ou a própria casa do cliente. Então, na verdade, logística ela executa um nível de serviço. Esse nível de serviço é uma sequência de atividades que ela tem que fazer ao chegar até o cliente ou centro de distribuição. O que ela vai fazer para descarregar, como faz, como coloca o produto dentro do estabelecimento do cliente. São todas essas normas que perfazem o conjunto de nível de serviço. Lembrando a você que nível de serviço, quem planeja, quem determina essa estratégia são os colegas de marketing, são os colegas de vendas. Qual que seria a importância estratégica da logística de distribuição e separação de pedidos? São algumas estratégias muito importantes. A primeira delas é o seguinte: não existe a próxima venda se a venda anterior não foi entregue. Se a venda anterior não chegou à mão do cliente, do centro de distribuição que se almeja fazer aquela venda. O vendedor teria excepcional dificuldade de fazer uma próxima venda se a venda anterior não foi entregue, se a venda anterior foi feita a entrega de forma errada, de forma enganosa. Isso tudo prejudica o vendedor na segunda venda, na terceira venda.
Então é uma importância estratégica enorme. E o profissional de logística precisa estar consciente, absolutamente consciente, de que esse trabalho que ele faz não é simplesmente retirar mercadorias do estoque, colocar no caminhão e colocar fora da empresa. Não é isso. É um serviço extremamente estratégico que tem a finalidade de fidelizar o cliente, de obter ganhos de mercado, de redução de custo, de atingimento de metas maiores de crescimento da empresa, inclusive de percepção no mercado, de informações que possam ser trazidas de volta para a empresa que está fazendo a distribuição, informações essas que o pessoal de logística de distribuição percebe no mercado, percebe na loja do cliente, percebe o que o concorrente está fazendo. Isso tudo é de grande importância para vendas, marketing e para a própria produção dentro da logística. A estratégia da logística é o seguinte, ela tem uma função total. A logística, como você sabe, ela começa desde lá em suprimentos, passando por estoque de matérias-primas, depois ela vai na programação da produção, estoque de produtos acabados e distribuição física. É assim que o produto chega no mercado. Como que a distribuição física atua? Como que ela sai lá fora no mercado? Ela trabalha em cima de canais de distribuição. A logística de distribuição trabalha em cima de uma lógica de canais de distribuição. O que seria isso? Canais de distribuição são empresas semelhantes que atuam no mesmo mercado, no mesmo propósito de varejo. Então a logística de distribuição precisa caminhar em cima de cada um desses canais de distribuição para que a distribuição física alcance os seus objetivos. Muito bem. São dois tipos de canais de distribuição. Existem os canais de distribuição tradicionais e os canais de distribuição alternativos. A diferença é o seguinte, os canais de distribuição tradicionais são aqueles canais que o consumidor imediatamente pensa ao imaginar consumir um certo produto. Por exemplo, o consumidor deseja comprar carnes. A primeira coisa que vem na cabeça do consumidor que quer comprar carne é eu vou a um açougue ou eu vou a um supermercado. Então esses dois canais, açougue e supermercado, são canais tradicionais, porque é o que está muito na mente do consumidor. Esses canais tradicionais perfazem a maioria dos canais que a distribuição vai percorrer, mas eles não são os únicos. Existe um outro tipo de canal de distribuição, que são os canais alternativos. A própria palavra está dizendo alternativo, quer dizer, é uma segunda opção. Não quer dizer que você vai vender grandes volumes neste canal alternativo, mas são canais que surpreendem o consumidor ao encontrar o seu produto. São canais que surpreendem a concorrência, que você descobriu uma forma de colocar o seu produto de uma forma diferenciada do seu concorrente. Então, por exemplo, se você quer comprar revistas em quadrinhos ou revistas de palavras cruzadas, é claro que, tradicionalmente, canal tradicional, o consumidor vai imaginar numa banca de jornal. Mas outro dia eu percebi num restaurante self-service, do lado do caixa, onde se paga depois da alimentação, uma pequena grade com algumas revistas deste tipo. Isso é um canal alternativo, o consumidor não foi ali para comprar esta revista, ele foi ali para almoçar ou para jantar, para se alimentar, mas ao chegar ao caixa ele se depara com produtos que eventualmente ele pode comprar, normalmente compras de impulso. Então, logística de distribuição, ela caminha em cima de canais de distribuição tradicionais, que são aqueles que o consumidor está mais acostumado, mas ela também cria alternativas nos canais alternativos. A logística de distribuição também atua com equipamentos diferenciados, porque ela precisa atender o cliente e ter caminhões ou veículos para entrega dentro de uma certa segurança e de garantia que o produto vai chegar em perfeitas condições. A logística como um todo, ela garante os custos, garante o menor custo para chegar até o cliente. E esses equipamentos, sejam pallets, sejam paleteiras, veículos fechados ou abertos, carrinhos de mão, luvas, equipamentos de proteção, tudo isso faz parte de um conjunto de equipamentos que o profissional de logística de distribuição tem à mão para a execução do seu melhor trabalho. Como dica final, eu gostaria de deixar para você o seguinte pensamento.
Olha, quando você for numa indústria ou num varejo para um centro de distribuição através da distribuição física, olhe o mercado de duas maneiras. Primeiro, com os olhos da indústria ou daquele grande centro de distribuição que você trabalha, porque desse olhar de dentro para fora, para o mercado, você percebe quais seriam os melhores custos para você atingir o seu objetivo. Mas também não se esqueça de ter um olhar de consumidor. Nada adianta você determinar o seu canal de distribuição sem levar em consideração o que pensa o seu consumidor. Então, ao criar os seus canais de distribuição, pense sempre na parte da indústria e na parte do consumidor. E tente fazer um conjunto desses objetivos e fazer assim o melhor plano de nível de serviço, o melhor plano de distribuição física e fulfillment. Agora, não se esqueça de fazer os exercícios que estão propostos e eu aguardo você na próxima aula. Muito obrigado. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigado pela atenção de todos. Boa noite.